O conhecimento científico e tecnológico é o principal fator de desenvolvimento econômico e social. Foi com os recursos da ciência e da tecnologia que os Estados Unidos, Japão, Europa Ocidental e, mais recentemente, a China se tornaram as maiores economias do mundo. No Brasil, um dos principais polos de produção de conhecimento científico reúne as universidades públicas e os institutos de pesquisa interligados com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, a FAPESP. Pioneira nas áreas do estudo do câncer e das doenças que atacam produtos de grande importância para a economia do Estado e do país, como a laranja e a cana-de-açúcar, a Fundação também apoia inúmeros outros projetos, que vão da biotecnologia às ciências médicas, da tecnologia da informação ao setor aeroespacial. Esta edição do Matéria de Capa trata dos 50 anos da FAPESP, instituição que está por trás das principais descobertas científicas do país nas últimas décadas. Fique com a gente! A inauguração do novo navio do Instituto Oceanográfico da USP é a mais recente conquista para a ciência do país, feita com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado. A compra da embarcação significa um importante passo na área das ciências do mar e do clima no Brasil. Os golfinhos acompanham o Alpha Crucis, o novo navio do Instituto Oceanográfico da USP, na sua viagem entre a costa oeste dos Estados Unidos e o litoral brasileiro. Ele foi comprado lá, depois de servir à Universidade do Havaí. Reformado em Seattle, atravessou o Canal do Panamá e levou 45 dias para chegar ao Porto de Santos. A embarcação exibe os equipamentos de ponta que ajudarão pesquisadores brasileiros e latino-americanos em pesquisas que até pouco tempo seriam impossíveis. São 64 metros de comprimento e 11 de largura. Esse navio é uma plataforma de trabalho que permite execução de estudos meteorológicos, climáticos, paleoclimáticos, de clima antigo, estudos sobre biodiversidade, estudos sobre biotecnologia, estudos ligados a outras áreas do conhecimento, por exemplo, tecnologia submarina. Então, assim, a gente pode dizer que da medicina à engenharia, obviamente passando pela oceanografia, existe uma série de áreas do conhecimento que vão ser diretamente ou indiretamente favorecidas com essa embarcação. As primeiras viagens estarão relacionadas a um projeto dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, INCT Carbon, e esse projeto visa o estudo de fluxos de carbono na margem continental. Depois nós deveremos ter uma viagem destinada à coleta de amostras geológicas para um outro projeto dos núcleos de apoio à pesquisa da Universidade de São Paulo, e no final do ano nós deveremos ter 2 cruzeiros, um para o lançamento de uma boia oceânica e outro para levantamento de propriedades físicas e químicas da água do mar no Oceano Atlântico Sul. Pelos corredores, laboratórios e camarotes com capacidade para 21 pesquisadores e 19 tripulantes. O cérebro está aqui, onde serão analisadas as informações produzidas pelos diferentes equipamentos. Chegamos ao passadiço, centro de comando do navio. Além dos equipamentos de navegação necessários aqui para toda a operação do navio, também aqui são produzidas informações importantes para os pesquisadores, como as dessa carta eletrônica. Ela aqui ainda registra metade do percurso feito dos Estados Unidos até o Brasil. Uma viagem que durou 45 dias até o destino final para a entrega do Alpha Crucis no Porto de Santos, onde nós estamos. O posicionamento dinâmico do navio, ele permite que o navio consiga determinar movimentos bastante precisos do navio. Eu posso colocar um navio em questão de metros, tantos metros à direita ou à esquerda, avante ou a ré, da posição que eu estou naquele momento. Realmente esse equipamento ele é fundamental. Um elemento importantíssimo do assunto da mudança climática global é qual é a capacidade do oceano de absorver gás carbônico da atmosfera. Esse ácido carbônico, se tiver demais no oceano, ele pode prejudicar a vida marinha.
ele pode prejudicar os corais. Então, tem vários efeitos. Então, essa é uma das respostas que o navio vai nos ajudar a responder. A preocupação com o clima observada em todo o mundo levou à criação do programa Mudanças Climáticas Globais. Pesquisadores de diversas universidades e institutos do estado vêm se dedicando a esse trabalho, destinado a aprimorar as previsões do tempo. Este vídeo, de um programa de estudos sobre mudanças climáticas desenvolvido nos Estados Unidos, mostra os fatores levados em conta pelos cientistas nas pesquisas. Entre os principais figuram a pressão atmosférica, ventos, quantidade e deslocamento de nuvens e umidade do ar. Para a maioria dos cientistas, não há dúvidas de que o lançamento de gases que provocam efeito estufa, a transformação de áreas florestais para produção agrícola ou pastagem, o desvio no curso de rios e outras ações do homem têm provocado alterações no clima do planeta. O desafio do programa é gerar um modelo que possa ser aplicado no Brasil para saber como as mudanças no clima vão se dar por aqui. Um dos aspectos considerados é o vento. O vento transporta a umidade, o vento transporta o calor e o vento transporta a própria massa da atmosfera que, quando converge em algumas regiões, produz a chuva. Então, essas regiões de chuva são padrões, assim como as regiões de seca também são padrões. E esses padrões não necessariamente vão ficar na mesma intensidade e nos mesmos locais onde eles estão. Esse é o grande desafio do conhecimento novo a ser gerado. Apesar das mudanças bruscas, o aperfeiçoamento nas previsões do tempo pode trazer benefícios para inúmeros setores, como a agricultura, aviação e a vida dos moradores das regiões urbanas e rurais. O Brasil é o maior produtor de laranjas do mundo e já faz algum tempo que ultrapassou os Estados Unidos. A conquista dessa posição se deve em grande parte à vitória contra as diversas pragas que no passado infestavam os laranjais. O programa Genoma da FAPESP teve início em 1997. Em parceria com o Fundo Paulista de Citricultura, o projeto permitiu o sequenciamento genético da bactéria Xylella fastidiosa, que causa uma doença nos laranjais conhecida como amarelinho. A proposta, na verdade, no início, era a gente criar competência nacional, e aí no estado de São Paulo, para fazer genômica. E a Xylella foi escolhida porque haviam outras opções. E a Xylella, de todas elas, era a que tinha o menor tamanho do genoma. Então, para a gente começar uma empreitada nova que dependia, inclusive, de uma organização que a gente nunca tinha usado na ciência nacional, esse é um dos pontos. E segundo ponto é que a Xylella tinha sido um dos primeiros projetos financiados pela FAPESP, quando a professora Rossetto encaminhou como solicitação para lá na década de 60, não sei exatamente a data, em que ela solicitou um auxílio de pesquisa para compreender quem era o agente causal da doença amarelinho que estava afetando os laranjais aqui no estado de São Paulo. E foi quando ela identificou, em colaboração com um grupo francês, que o agente causal era a Xylella fastidiosa. 200 pesquisadores de 35 laboratórios participaram do estudo, que foi concluído em novembro de 1999, garantindo uma importante contribuição no combate à doença que era comum nos laranjais. O genoma Xylella foi o primeiro sequenciamento de um organismo causador de doença em planta de importância econômica. Daí a repercussão internacional com artigos em jornais e revistas, a começar pela matéria de capa da revista Nature, uma das mais prestigiadas nos meios científicos. Em 1998, teve início o sequenciamento do genoma da bactéria Xanthomonas citri, que causa o cancro cítrico, outra doença que ataca os laranjais. Concluído em dezembro de 2000, esse projeto também permitiu o mapeamento de variantes da bactéria, que além de provocar o cancro cítrico, também atacam outros vegetais. Essa conquista, que abriu novas perspectivas de combate a essa doença, também foi tema de reportagem da revista Nature, em maio de 2002. A exemplo da laranja, o Brasil também é o maior produtor de açúcar. Nessa área, além de combater doenças típicas dos canaviais, os pesquisadores se empenham no melhoramento genético e no aproveitamento da cana para a bioenergia.
A gente tem a divisão de biorrefinarias, aí entra utilizar o açúcar, o álcool, para produzir todos os outros compostos. A gente gostaria de substituir completamente a indústria petroquímica. Então, não é só o combustível para o carro. A gente precisa substituir tudo aquilo que vem do petróleo. O Brasil tem capacidade, inclusive, de substituir parte da gasolina mundial. Isso é um plano do setor montar esse mercado internacional para exportar etanol feito no Brasil. 240 pesquisadores de 8 estados participaram do estudo sobre o genoma da cana-de-açúcar, o segundo projeto do programa Genoma FAPESP, iniciado em 1998. O resultado permitiu um importante avanço nas técnicas que envolvem o crescimento, produtividade, teor de açúcar e a resistência da planta às doenças e condições adversas de clima e solo. A gente está conseguindo também avaliar o impacto ambiental da indústria. Então, a gente tem, por o uso de satélites, a gente consegue acompanhar a evolução da expansão da cana-de-açúcar, a gente consegue avaliar o impacto nas comunidades aquáticas, o que é que a indústria pode estar causando no ambiente. E aí, você conhecendo, você pode desenvolver maneiras de remediar, de alterar a sua indústria para que isso não aconteça. Uma aranha caranguejeira azul encontrada no Brasil e uma medusa, ou água-viva do Caribe, descoberta com a participação de pesquisadores brasileiros. Ambas foram incluídas entre os exemplares mais exóticos do mundo na lista anual produzida pelo Instituto Internacional de Exploração das Espécies. Uma das espécies é a caranguejeira azul, natural da Serra do Cipó, em Minas Gerais. Pesquisadores do Instituto Butantan deram prosseguimento ao estudo dessa tarântula, localizando novos exemplares, como parte de um programa de pesquisa financiado pela FAPESP. A lista de espécies exóticas inclui também uma medusa ou água-viva do Caribe, descoberta por uma equipe internacional, da qual faziam parte pesquisadores do Departamento de Zoologia da USP, integrantes do programa Biota FAPESP. Essas medusas se incluem entre os animais mais venenosos dos oceanos. A espécie do Caribe é semelhante a algumas encontradas no litoral brasileiro. O programa Biota FAPESP, que acabamos de mencionar, reúne as universidades públicas e os principais institutos de pesquisa do estado em torno de projetos voltados para a conservação e uso sustentável da biodiversidade. O objetivo é o estudo da biodiversidade em todas as suas dimensões, contemplando a flora, fauna, organismos vivos, espécies terrestres e marinhas. O programa permite a formação de um amplo banco de dados e define mecanismos para sua conservação, avaliação do potencial econômico e também a preservação. O Biota FAPESP reúne 500 pesquisadores sêniores, doutores, 500 alunos de pós-graduação e 300 de iniciação científica. Com o que eles aprendem no programa Biota, além de criar ciência muito importante, mundialmente reconhecida na área de biodiversidade, o governo do estado de São Paulo usou vários resultados deles para fazer legislação de conservação ambiental no estado de São Paulo. No próximo bloco, dezenas de universidades e institutos de pesquisa do exterior recebem alunos e professores brasileiros com bolsas que vão do estágio ao pós-doutorado. Canadá, França, Dinamarca, Israel, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Esses são apenas alguns dos países que mantêm acordos de colaboração com a FAPESP, o que permite o envio de estudantes ou professores brasileiros para trabalhar em institutos de pesquisa ou universidades do exterior. A divulgação da pesquisa brasileira no exterior e o acesso dos pesquisadores brasileiros a instituições de prestígio internacional. Esses são os principais objetivos dos convênios assinados pela FAPESP com universidades e institutos estrangeiros. Os projetos incluem pesquisas nas áreas de biotecnologia, ciências médicas, tecnologia da informação, nanotecnologia e setor aeroespacial, entre outras. Na Grã-Bretanha, fazem parte do acordo o British Council, o King's College e as universidades de Birmingham e Southampton.
Na França estão incluídos, entre outros, o Instituto Nacional de Saúde e Pesquisas Médicas e o Instituto Nacional de Ciências da Computação. No Canadá, 9 instituições aderiram ao acordo, entre elas as universidades de Toronto e Canadá. Nos Estados Unidos, o MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e as universidades de Colômbia, Carolina do Norte e Sul da Califórnia. Em todas essas instituições, os pesquisadores brasileiros podem apresentar projetos nas áreas de ciência e tecnologia. Só em 2011, mais de 200 estudantes ou professores brasileiros foram beneficiados com bolsas para estágios ou pesquisas avançadas em instituições estrangeiras. Na década de 80, quando a internet ainda era um sonho para muita gente, nascia em São Paulo a Academic Network, uma rede virtual que interligava a USP, Unicamp, Unesp, além do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado. Esta rede se conectava a outra internacional que reúne universidades e institutos de dezenas de países. O passo seguinte foi a conexão com a BitNet, uma das precursoras da internet. Além dos custos com a linha internacional e dos equipamentos de comunicação, a Fundação também garantiu os recursos de computação para permitir o acesso das 4 instituições ao novo mundo virtual que se iniciava. Em 1991, a Academic Network se conectou à internet. Em 96, a FAPESP assumiu a responsabilidade pelo registro de domínios no país e a distribuição dos números de IP, ou protocolo da internet. O passo seguinte foi a criação da Internet 2, uma rede de alta velocidade que permitiu o acesso de 100 instituições de ensino e pesquisa aos bancos de dados, bibliotecas e professores de universidades norte-americanas. No total, foram investidos cerca de 60 milhões de reais nesse projeto. Hoje, para as universidades públicas de São Paulo e algumas particulares, a rede Academic Network é um dos 5 pontos de contato via internet com o exterior. Já a distribuição dos domínios e dos números de protocolos de internet foi transferida para o Núcleo de Informação e Coordenação do .br, ou NIC-BR. O projeto Genoma Humano do Câncer começou em 1999, em colaboração com o Instituto Ludwig de Pesquisas sobre o Câncer. O objetivo: sequenciar genes de tumores de alta incidência no Brasil. 150 pesquisadores de 39 laboratórios participaram do estudo. Em poucos meses, os diversos grupos de trabalho já reuniam milhares de sequências de genes que dão origem a tumores de mama, estômago, intestino, cabeça e pescoço. O investimento de 20 milhões de dólares feito pela FAPESP e o Instituto Ludwig resultou na formação de um banco de dados que reúne a maior parte do conhecimento mundial sobre os genes que provocam a doença. A grande importância é essa, ou seja, a cada alteração que a gente encontra comum a um certo tipo de tumores, é possível de se desenhar um tratamento novo. A cura do câncer é uma coisa complexa. Hoje, nossos índices de cura de câncer aproximam de 60%. Câncer é um conjunto de doenças, dependendo do local que se origina, do tipo de tumor, das alterações genômicas, de quase 800 doenças. Boa parte delas a gente cura hoje, outras são altamente agressivas e temos poucas possibilidades de cura. Então, a cura do câncer em si depende um pouco de todas essas características, mas sim, sem dúvida aproxima, uma vez que a gente vai permitir desenhos novos de tratamentos mais efetivos e menos tóxicos para os pacientes. Em outubro de 1960, o então governador Carvalho Pinto assinou a lei que criava a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Essa foi uma das mais significativas contribuições do Estado para o desenvolvimento econômico, social e cultural do país. Na Segunda Guerra Mundial, ficou muito patente para todos os governos do mundo que havia muito poder resultante da ciência. Porque teve a bomba atômica, teve o radar, teve vários outros desenvolvimentos científicos e tecnológicos que fizeram um efeito importante na Segunda Guerra. Então, esses cientistas aqui em São Paulo, da USP e do IPT, eles levaram à Assembleia Constituinte Paulista, porque estava acontecendo uma daquelas redemocratizações do Brasil e dos estados.
estavam fazendo uma Constituição, eles levaram a essa Constituinte a ideia, uma proposta de que o Estado de São Paulo deveria ter uma agência para apoiar a pesquisa. E o deputado Caio Prado adotou essa proposta e conseguiu que a Constituinte Paulista aprovasse o que se tornou o artigo 123 daquela Constituição, que estabelecia que, primeiro, é um papel importante do Estado de São Paulo apoiar a pesquisa científica. Segundo, esse apoio deveria ser feito por meio de uma fundação que seria criada e que teria completa autonomia em sua operação. E terceiro, essa fundação teria uma dotação orçamentária que naquela época foi estabelecida em não menos do que 0,5% da receita tributária do Estado. Depois, em 89, esse 0,5% mudou para 1%. Na área de pesquisas, a exemplo de outras que tratam de estudos avançados, uma preocupação permanente dos cientistas é com o futuro. A escolha dos projetos que vão receber os investimentos exige dos responsáveis um olhar atento para as necessidades do país nos mais diversos campos. O crivo essencial é aquele da qualidade da pesquisa que vai ser feita. Quer dizer, precisa ser uma pesquisa que tenha os atributos de originalidade, não pode ser algo que alguém já fez, e precisa ser uma pesquisa que responda a perguntas que a comunidade de pesquisa naquela área considera as mais importantes naquele momento. A gente espera que um projeto que venha para a FAPESP trate de oferecer resposta a perguntas sobre ciência ou sobre tecnologia, que sejam as perguntas mais importantes naquele momento no mundo. Além dessa exigência constante no dia a dia dos pesquisadores, o diretor científico da FAPESP também elenca os 3 grandes desafios para o futuro. Mais pesquisa na empresa, mais cientistas em São Paulo e mais impacto intelectual, social e econômico da ciência que a gente faz aqui. A gente já fez muitas coisas. Dizer que precisa fazer esses desafios não quer dizer que não tem nada em São Paulo, porque tem, mas dá para fazer mais. No próximo bloco, o livro mostra como a imigração italiana para o Brasil provocou mudanças na indústria naval daquele país. E mais, do cientista ao poeta popular. Músicas de Noel Rosa são objeto de estudo para mostrar o humor e a ironia na obra de um dos mais importantes compositores da música brasileira. O movimento migratório de europeus para as Américas nos séculos 19 e 20 levou à formação de redes de negócios que visavam lucros com o recrutamento e o transporte de trabalhadores. O fenômeno, registrado no Brasil e Itália, foi estudado pelo historiador Paulo César Gonçalves, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. O resultado desse trabalho se transformou em tese de doutorado e deu origem ao livro Mercadores de Braços, Riqueza e Acumulação na Organização da Imigração Europeia para o Novo Mundo. Tanto a pesquisa quanto a publicação do livro receberam apoio financeiro da Fundação. Desde que o governo de São Paulo decidiu subvencionar a vinda dos europeus para trabalhar na lavoura cafeeira na década de 1880, entraram em ação empresas e agências de recrutamento. No início do movimento migratório, as condições de transporte eram muito precárias. Chegaram a ser comparadas com o tráfico de escravos. Em 1901, o governo italiano entrou em ação e exigiu condições mínimas para o transporte de pessoas. O livro mostra quem lucrava com o transporte dos imigrantes e lembra que essa atividade acabou incentivando a modernização da indústria naval no país. Da ciência aplicada ao trabalho do poeta popular. Isso mesmo. O incentivo à pesquisa não tem barreiras quando se trata de estimular o estudo de temas que interessam ao país. Daí o livro sobre o autor de uma das obras mais ricas da música popular brasileira, Noel Rosa.
Mestre do humor e da ironia, que fizeram escola na música popular brasileira, o poeta de Vila Isabel teve seu trabalho analisado no livro Noel Rosa, O Humor na Canção, resultado de um trabalho de doutorado da professora Maíra Pinto. O livro foi lançado com o apoio da FAPESP por meio do programa Auxílio à Pesquisa Publicações. A professora identificou categorias semelhantes que aparecem tanto nas obras de Noel Rosa como nos trabalhos iniciais dos escritores modernistas brasileiros, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Para ela, é um preconceito achar que somente a cultura erudita pensa sobre o mundo, e a cultura popular não. Eu pergunto com que roupa eu vou. Uma prova disso, segundo afirma, é a obra de Noel Rosa. Basta ver as letras de Com Que Roupa, Malandro Medroso e Gago Apaixonado para se observar como ele questionava valores dominantes na sociedade da época. O Noel entra com Que Roupa já dizendo que trazendo um malandro que se dá mal, né? Porque embora eu seja um cara, mesmo sendo um cara trapaceiro, eu não tenho nem dinheiro para gastar, porque ele está se remetendo indiretamente, diretamente à crise de 29. Esse samba ele compôs em 29, gravou em setembro de 30 e ele fez um baita sucesso no Carnaval de 31. Tem toda essa ambiguidade. Quando essa canção tal qual a gente conhece, esse formato, quando ele nasceu, já estava ali o Brasil sendo pensado, né? E de um modo muito sério, mesmo que atravessado pelo humor, etc. Tava sendo. Tem várias canções do Noel em que ele diz isso explicitamente, né? Assim, em que ele faz críticas explícitas. De acordo com a pesquisadora, Noel fez o tipo de discurso crítico de suas músicas pela via do humor e da ironia e se tornou pioneiro na utilização desses recursos por conta da sua competência poética. Gago Apaixonado é um gago cantando. E é uma música maravilhosa, ela está perfeitinha, quer dizer, toda a letra se encaixa perfeitamente nas frases musicais enfim, essa é só um exemplo mais radical, tantas outras, ou todas as outras músicas dele, ele tem essa habilidade, essa competência ou essa genialidade. Mulher em mim se fizeste um estrago, eu de nervoso estou ficando gago. Esta edição do Matéria de Capa, dedicada aos 50 anos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, a FAPESP, fica por aqui. Já que falamos em Noel Rosa, nada melhor do que ficar com a inteligência e o lirismo deste poeta popular. Voltamos no próximo domingo, às 7 da noite. Uma boa noite e até lá. O samba que você me convidou, com que roupa que eu vou? Pro samba que você me convidou.